Boa noite para todo mundo. Hoje, 31 de janeiro de 2024, finalmente janeiro acabando, né? Dia de muito drive, minha gente. Nós tivemos, obviamente, né, a tão esperada decisão de política monetária dos Estados Unidos, não somente a tão esperada decisão de política monetária, como a fala do presidente Jerome Powell. Eu quero que o mercado, de fato, queria parar para ouvir aí, mas nós tivemos outros drives ao longo do dia que nós vamos comentar já já, que gerou bastante volatilidade nos ativos do mundo inteiro no dia de hoje, ok? Mas antes disso, eu peço para vocês deixarem o like, eu carreguei o meu microfone, hoje está carregadinho. Deixem um like aqui, bem-vindo para aqueles que estão chegando no canal aí, se inscrevam no canal para ficar sabendo de primeira mão aí sempre que eu postar um vídeo novo para vocês aqui, vamos falar de mercados, né, minha gente? Bom, tá dando para ver o panorama aqui, né? Ah, tá aqui em cima. Deixa eu colocar aqui embaixo. Bom, vamos lá. As bolsas da Ásia, elas fecham em sua maioria no negativo, tá? Principalmente por dois fatores, na verdade, né? Foi divulgado os dados de PMI na China no dia de ontem e o PMI, pelo quarto mês consecutivo, segue no campo de contração, ou seja, abaixo de 50. E isso mostra outro desânimo, é uma sequência de desânimos em relação à economia chinesa, né? Que não engata uma alta aí de jeito nenhum, desde a reabertura aí da sua política de Covid-0, que foi no início do ano passado. Né? Além disso, também, o mercado não quis se posicionar em ativos de risco a um dia da decisão de política monetária dos Estados Unidos. Afinal de contas, as bolsas da Ásia estariam fechadas no momento da decisão e qualquer posicionamento mais hawkish, mais duro ou imprevisível do Banco Central americano faria com que as bolsas abrissem lá extremamente pesadas e talvez as pessoas tivessem investidores, enfim, o mercado tivesse que estopar posições de risco que assumiram um dia antes de um drive muito importante, né? Então, o fato é que as bolsas por lá fecharam em sua maioria no negativo. Eu só vou destacar para vocês aqui que vocês podem se perguntar em relação à bolsa da Austrália. Tá? Ela permanece no campo positivo por conta de drives internos por lá, tá, minha gente? Os indicadores econômicos da Austrália, eles têm sinalizado que o ciclo de queda de juros por lá está prestes a começar. Isso traz ânimo para ativos de risco na Austrália e faz com que a bolsa lá nos últimos dias performe muito bem, tá? Então é um drive interno, é uma situação específica da Austrália que a mantém aí no campo positivo de um modo geral. Mas fora isso, a gente pode considerar aí que as bolsas da Ásia estão mais pesadas, tá? Bom, isso se refletiu aí no minério de ferro, principalmente o dado fraco de PMI lá da China, fazendo com que ele ficasse negativo nessa madrugada. Ao longo do dia, ele recupera um pouquinho da queda que ele teve na madrugada. Vale lembrar que a cotação de manhã era 960 mil yuans, tá? De hoje cedo. Então, ao longo do dia, a cotação do minério de ferro sobe para 968, mas ainda assim se mantém no campo negativo em relação às cotações dos últimos dias, tá? Bom, o petróleo, minha gente, ele pesa mais ao longo do dia de hoje, ele estava mais dentro da estabilidade, tá? Ele pesa mais, principalmente com a divulgação dos estoques de petróleo lá nos Estados Unidos, que é um indicador semanal. Para quem opera petróleo, para quem não sabe, sim, é possível operar petróleo também. Para quem opera petróleo, então é meu caso, tá? Eu não opero petróleo. Mas para quem opera, esse indicador é um indicador semanal dos Estados Unidos, extremamente importante, ele gera muita volatilidade. E aí ele trouxe que os estoques de petróleo nos Estados Unidos estão mais altos, e isso geralmente provoca uma pressão de queda nos preços do petróleo, porque se o estoque está maior, não tem demanda. Se não tem demanda, não tem quem compre, o preço cai. Tá? É mais ou menos esse o raciocínio. Bom, além disso também, com esse finalzinho aí, a cereja do bolo do presidente Jerome Powell do Banco Central americano, num discurso mais hawkish, numa frase mais hawkish que ele fez no final do seu discurso, traz aí a expectativa de juros alto por mais tempo nos Estados Unidos, o que tira o ímpeto de consumo pelas commodities, mantendo aí o petróleo de novo, mais uma pressão de queda para as cotações do petróleo no dia de hoje, tá? Quando a gente vem para as bolsas da Europa, elas fecham sem direcionamento único, tá? De um modo geral, dentro da estabilidade, por quê? As bolsas europeias, elas fecham antes da decisão de política monetária dos Estados Unidos. Então, os investidores ficaram sem um direcional, porque o que estava por vir era extremamente importante. A decisão de política monetária americana vai ser precificada nas bolsas europeias na próxima janela de negociação. Vale lembrar que hoje nós tivemos indicadores econômicos importantes, não, mas nós tivemos indicadores econômicos que merecem ser mencionados na Europa. Nós tivemos a taxa de desemprego na Alemanha que veio um pouco menor do que o mercado esperava, mas dentro de uma estabilidade,
Tá? E nós tivemos também dados de vendas no varejo na Alemanha que vieram bem ruins, bem ruins. Mas é resultado de uma política contracionista que o Banco Central Europeu tem aplicado para controlar a inflação por lá. Nada fora do que o mercado esperava, tá? De qualquer forma, as bolsas por lá fecham sem direcionamento, porque na janela, no momento do drive do dia, essas bolsas estariam já fechadas, ok? Mas vamos falar do que interessa, vamos falar aqui dos Estados Unidos, tem bastante coisa para falar dos Estados Unidos para vocês, tá? Bom, as bolsas dos Estados Unidos agora pesam consideravelmente, tá? Mas vamos entender primeiro, as bolsas dos Estados Unidos já estavam negativas hoje de manhã, tá? Primeiro, precificando aí os balanços que eles não gostaram do dia de ontem. Ontem foram divulgados balanços de empresas importantes, como do Google e da Microsoft, e o mercado, por mais que tenham sido balanços bons, o mercado não gostou. O mercado não gostou e acabou derrubando todas as ações de tecnologia da Nasdaq. Todas não, né? Mas acabou derrubando aí várias ações de tecnologia da Nasdaq. Então a gente começa com a Nasdaq já pesada no dia de hoje, tá? Limitando aí qualquer positividade do S&P, ok? Esse é o primeiro ponto. Aí vamos lá, minha gente. Hoje de manhã nós tivemos a divulgação de alguns indicadores econômicos lá nos Estados Unidos. Eu vou abrir aqui junto com vocês. Aí, dá pra ver. Vou abrir aqui junto com vocês pra gente poder olhar. Nós tivemos a divulgação, eu vou destacar os mais importantes aqui, tá? Nós tivemos a divulgação do ADP, que é um indicador de trabalho, do mercado de trabalho dos Estados Unidos, e ele veio mais fraco, primeiro que o dado anterior. Ele é revisado para baixo, tá? E nós temos o dado de hoje, aqui tá melhor para eu ver, e nós temos o dado de hoje vindo abaixo da expectativa e abaixo do último dado, ou seja, um dado fraco, tá? Considerando que no passado o ADP já foi uma prévia do payroll, mas hoje não é mais, ele tem a sua importância, claro, o mercado não vai deixar de olhar para ele, mas ele não é um proxy do payroll da sexta-feira, tá? Mas de qualquer forma, não deixa de ser um indicador de mercado de trabalho fraco, tá? Notícia boa. Notícia boa para quem quer controlar a inflação, né? Bom, além disso também, esse indicador aqui, o índice de custo do emprego, ele foi divulgado lá nos Estados Unidos, ele é mais acompanhado de perto pelo Fed de Filadélfia. Vale lembrar que o Fed dos Estados Unidos, ele é uma composição de membros do Fed de vários distritos dos Estados Unidos, tá? E eles, os estudos, as análises, os acompanhamentos, eles meio que fazem de forma independente para depois se juntar ali e fazer uma discussão mais ampla. E o Fed de Filadélfia acompanha muito esse indicador de perto. Esse indicador aqui, ele é como se fosse a inflação do trabalho, tá? O custo do emprego, ele é a inflação do trabalho. E essa queda aqui é uma queda importante. Por quê? Primeiro que ele volta a patamares pré-pandemia, ele começa a voltar a patamares pré-pandemia, essa inflação do trabalho aqui, e ela vem menor do que o último dado e menor do que o mercado esperava. Ou seja, o mercado de trabalho ele pode estar até robusto nos Estados Unidos, mas há um indício, por este indicador, de que a inflação dos salários, a inflação do mercado de trabalho está voltando à sua normalidade. Não é que está caindo um monte, é que está voltando à sua normalidade. Ponto positivo para quem está querendo combater a inflação. Além disso, também, para fechar, PMI de Chicago. PMI de Chicago, ele vem abaixo do que o mercado esperava e abaixo do último dado que, deixa eu tirar aqui da marcação, abaixo do último dado que foi revisado para cima, né, na verdade. Então, assim, aqui tá neutro, o último dado foi revisado para cima, o dado veio abaixo do que o mercado esperava, mas ainda assim, de novo, sob o olhar de controle inflacionário, ponto positivo, tá? Vamos lá, nesse mesmo momento em que, então assim, de um modo geral, o combo de indicadores que tem menos relevância do que outros, como o payroll, por exemplo, mas de qualquer forma, o combo de indicadores de hoje de manhã dos Estados Unidos mostram aí sinais positivos para quem está querendo controlar a inflação por lá. E para o mercado que está especulando tanto quando que vai ser o primeiro corte de juros nos Estados Unidos. Ok. Junto desses indicadores, foi divulgado o relatório final aí de refinanciamento do Tesouro Americano. Teve uma prévia na segunda-feira, que eu comentei aqui com vocês no resumão, e esse relatório foi divulgado agora, 10h30 da manhã também, junto com principalmente esses indicadores aqui, tá? O relatório, ele sustenta a positividade que foi interpretada na segunda-feira, de que o refinanciamento da dívida americana está menor do que o do ano passado, do que as expectativas do ano passado, do que o realizado do ano passado. E para quem está com um gasto um pouco mais descontrolado do que o próprio histórico dos Estados Unidos, que é o que tem acontecido hoje com o atual governo Biden, por lá,
O fato de o Tesouro Americano sinalizar que ele vai emitir menos dívida do que o mercado esperava, do que inclusive o realizado, é visto com bons olhos ao olhar do fiscal dos Estados Unidos. Espero que tenham me entendido aqui. Nesse aspecto, então, esse relatório também vem para reforçar que o fiscal dos Estados Unidos pode voltar para o eixo aí em algum momento, tá? Eu tô comentando isso aqui com vocês porque isso faz preço nos juros dos Estados Unidos, tá? As treasuries dos Estados Unidos acabam precificando, olhando com muita força para esse relatório de financiamento, tá? E acabam colocando isso no preço. Mesmo com um discurso mais hawkish do presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell, que trouxe volatilidade para os juros americanos, fez com que os juros americanos devolvessem parte dessa queda, ainda assim este relatório ele teve um peso muito relevante na movimentação desse ativo do dia de hoje. Tá? Então hoje de manhã de novo tivemos indicadores econômicos com um olhar positivo no sentido de controle da inflação dos Estados Unidos, tivemos esse relatório que provoca uma queda nos juros americanos, tá? Tivemos o relatório de refinanciamento da dívida americana que reforça a positividade em relação ao risco fiscal dos Estados Unidos e isso fez bastante preço nos juros americanos. Além dessas notícias, minha gente, nós tivemos uma outra coisa acontecendo no pano de fundo dos Estados Unidos, que foi... Lembra no ano passado, em março, abril, em que tiveram a quebras de 2 ou 3 bancos pequenos, médio e pequeno, lá dos Estados Unidos? Um dos bancos foi inclusive o Signature Bank, acho que vocês vão lembrar desse nome, que a gente falou muito dele aqui no ano passado. Mas enfim, vocês lembram disso? Pois bem, o Signature Bank, ele foi comprado por um outro banco chamado New York, alguma coisa Bancorp. Deixa eu pegar o nome certinho aqui para vocês. Só um instante. New York Community Bancorp. Pronto, esse banco foi o banco que comprou o Signature Bank, tá? E o que acontece? Esse banco hoje, lá nos Estados Unidos, ele caía mais de 30% no pregão, tá? Por quê? Porque ele anunciou, o resultado dele veio péssimo, e ele anunciou aí uma redução de 70% no pagamento dos seus dividendos por conta da compra do Signature Bank, ou seja, ele assumiu que ele comprou uma bomba para ele e que esta bomba não foi resolvida ainda, ok? Bom, guardem essa informação para vocês, essa informação pode ser relevante nos próximos dias, ok? Mas fato é que a gente teve essa movimentação bem pesada no setor bancário hoje lá nos Estados Unidos, corrobora para a negatividade das bolsas por lá, tá? Então vamos lá, tivemos balanços fazendo preço nos mercados, indicadores econômicos relativamente ok. Hoje de manhã, o relatório de refinanciamento que fez preço nos juros dos Estados Unidos e essa notícia aí em relação ao Signature Bank, ok? Bom, vamos falar agora da decisão de política monetária dos Estados Unidos. Os juros foi mantido inalterado por lá, já era esperado, tá? E aí o que acontece? Sempre nos Estados Unidos é assim, nós temos a divulgação da taxa de juros atual, nós temos a divulgação de um comunicado escrito pelo FONC, pelos membros do FONC, e nós temos depois a coletiva de imprensa do presidente do Banco Central americano, tá? Então, os juros foram mantidos inalterados no comunicado. Destacar alguns highlights aqui, o mercado não gostou do comunicado, o primeiro movimento foi inclusive de estresse em relação a esse comunicado. Mas eu vou trazer 3 pontos aqui para vocês em relação a esse comunicado, deixa eu trazer para cá. Bom, o primeiro deles é que o FONC, ele incluiu, não tinha essa afirmação na última reunião, e eles incluíram no comunicado do dia de hoje que não espera que será apropriado reduzir os juros até que tenha adquirido grande confiança de que a inflação está se movendo de maneira sustentável para a meta. Ou seja, o Powell hoje, ele deixou muito claro que eles têm que ter grande confiança. A confiança tem que estar muito alta, a confiança tem que estar muito firme. Ele enfatizou muito essa questão de que eles talvez, alguns membros estão confiantes, mas isso não é o suficiente. Tem uma grande confiança de que a trajetória da inflação nos Estados Unidos está indo para a meta de 2%. Então, esse parágrafo foi incluído no comunicado. É um parágrafo hawkish, ok? Seguindo, no comunicado, o FONC retirou o parágrafo que falava que o sistema financeiro americano está sólido e resiliente e que os efeitos de aperto das condições financeiras continuam afetando a atividade econômica, emprego e inflação. Ou seja, a parte em que o comunicado falava nas últimas reuniões que o sistema financeiro americano está sólido e resiliente foi retirado do comunicado.
hawkish. Os mercados não gostaram do comunicado, tá? Aí vamos lá, veio a fala do presidente do Banco Central americano. O presidente do Banco Central americano, ele começa com um discurso extremamente dovish. Aí os mercados viram a bolsa positiva, a bolsa daqui voltou a bater, pelo menos o índice futuro, voltou a bater os 130 mil pontos. As bolsas dos Estados Unidos devolveram quase que toda a queda. O Russell chegou a zerar a queda, né? Eles estavam bem negativos, chegou a zerar a queda. Porque inicialmente no discurso o mercado interpreta que o Powell era mais dovish, inclusive o mercado naquela ferramenta de FedWatch, o mercado chega a precificar uma maior probabilidade de corte em março. Depois isso já mudou ao longo do discurso dele. Mas ele começa o discurso, eu enfatizei um trecho aqui para vocês, para falar para vocês. Que, ele fala que provavelmente seja apropriado a começar a reduzir os juros em algum momento deste ano. Nossa taxa básica de juros provavelmente está em seu pico. Então o mercado pega esse contexto dessa fala dele e entende isso como algo extremamente dovish. E aí faz com que as bolsas que estavam caindo muito mais nos Estados Unidos devolvam quase que toda a queda. E aqui no Brasil a bolsa que já estava positiva fica ainda mais positiva, tá? Acontece que principalmente ali na parte de perguntas e respostas, na entrevista que o Powell tem com alguns jornalistas, ele sinaliza o seguinte: qual foi o trigger aí para o mercado azedar de vez? Foi que ele fala assim, não acho provável que atinjamos nível de confiança suficiente para cortar em março. Ele deixou muito claro. Naquele momento, se o mercado estava na dúvida, naquele momento não houve dúvida mais. Ele depois até continua dizendo, ainda é possível que essa confiança exista em março. Vamos ver os indicadores. Mas aí o balde de água fria já tinha sido dado no mercado. Então ali ele deixa muito claro que a chance de corte de juros em março, que é o que o mercado estava precificando até então, não deve acontecer. A chance é baixa, tá? Neste momento, o mercado azeda. Neste momento, as bolsas dos Estados Unidos que tinham devolvido a perda voltam a cair, e não só a cair, como a cair com muito mais intensidade. Então, a gente tem as bolsas por lá no negativo. De novo, eu já falei isso para vocês, mas de qualquer forma, os juros dos Estados Unidos, que estavam precificando o relatório de refinanciamento principalmente, né, olhando para o fiscal do país, né, ele estava com o olhar do fiscal do país. Ele traz muita volatilidade, ele devolve essa perda, essa queda, mas depois ele vai se acalmando e volta a cair também. Por isso que a gente tem, estranhamente, as bolsas negativas e os juros negativos, né? E pronto, e é isto. Então, e sim, uma coisa que é importante é que o Powell, na interpretação do mercado, o Powell deixou a entender que o corte de juros virá quando o mercado de trabalho arrefecer ou a inflação voltar rapidamente para a meta, tá? Então, assim, ele já deu o trigger do que eles estão olhando com mais cautela até a próxima reunião. Então, a gente também vai fazer a mesma coisa, vai deixar isso no radar, tá? Quando a gente olha para a Bolsa Brasileira estava recuperando, ela chegou a bater quase 2% de alta no dia de hoje, principalmente no momento mais dovish da fala do presidente do Banco Central americano, tá? Mas depois ela devolve praticamente toda a alta e fecha dentro da estabilidade, tá? Ela, para quem estava com mais de 1% de alta, fechar com 0,28, né? Ela ainda não fechou, mas ficar próximo da estabilidade aí realmente devolver a alta inteira. O mercado estava se ajustando, né, no fechamento de mês. Vale lembrar que nesse mês de janeiro a Bolsa Brasileira está completamente descorrelacionada das bolsas americanas, visto que as bolsas americanas estão batendo recordes históricos e aqui a gente está precificando principalmente aí o calo do fiscal do país, né? Então hoje está batendo um ajuste de movimentação em relação a isso, né? No último dia do mês, no fechamento do mês, mas a gente acabou aí com esse grande finale aí do Jerome Powell devolvendo essa alta como um todo, tá? Vale lembrar que saiu o balanço do Santander, tá, minha gente, no dia de hoje também, abrindo aí, né, a janela de balanços aqui do Brasil, e o mercado não gostou do balanço do Santander, tá? Então, isso também é um fator negativo aí para a nossa bolsa. De qualquer forma, a nossa bolsa, ela consegue se sustentar aí levemente positiva, mas tem um fechamento de mês pesado, tá? O nosso Ibov, por mais que vocês estão vendo positivo aí hoje, quando a gente olha no acumulado do primeiro mês do ano, aí a gente performou mal, tá?
O dólar, minha gente, no mundo seguiu toda essa movimentação, toda essa historinha que eu contei aqui para vocês. Tá, então ele chegou a pesar no momento mais dovish da fala, depois virou e acabou fechando no positivo. E aí, no final das contas, a gente tem o dólar dentro da estabilidade. Mas hoje não faltou volatilidade, principalmente para quem opera no intraday. Ok? Bom, então é isso, né? Acho que eu falei tudo para vocês aqui. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, acho que eu falei tudo para vocês. Bom, então é isso, minha gente. Espero que tenham entendido o dia de hoje, tá? Foi um dia de muita informação, né? Muito drive, indicadores, notícias, relatórios, decisão de política monetária. Sim, vale lembrar que nós teremos decisão de política monetária aqui do Brasil já, tá? A expectativa é de manutenção. A expectativa é de corte de juros aqui no Brasil, mas o mercado vai querer ver o comunicado. Se o comunicado do Banco Central aqui do Brasil, do nosso Copom, se o comunicado vai sinalizar alguma coisa relacionada ao fiscal, porque afinal de contas, o fiscal do país pode impactar, pode não, o fiscal do país impacta na trajetória de juros daquele país. Então, tem uma correlação bem firme aí entre ter um bom fiscal e ter uma queda de juros, não ter um bom fiscal e não ter uma queda de juros. Então o mercado vai querer saber se o Copom vai mencionar alguma coisa em relação ao fiscal, e o mercado também vai querer saber se o Copom vai dar pistas sobre juros terminal do Brasil nesse ano, tá? Então vamos acompanhar e amanhã a gente comenta sobre isso aqui, certo? Então é isso, minha gente. Vejo vocês amanhã. Depois me contem do mês de janeiro de vocês. Espero ajudá-los de alguma forma. E eu vejo vocês amanhã. Tchau!